Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É isso que nós estamos pedindo já desde a oração da manhã, belíssima, da profecia que nos fez Padre Jonas, chamando-nos a viver a nossa vocação de homens e mulheres de Deus e para Deus, seja como consagrado, como sacerdote e acima de tudo e primeiramente como marido e mulher, como família. Agora nós queremos pedir ao Senhor a graça de assumirmos o compromisso de semear a paz na família. E depois à tarde nós vamos pedir ao Senhor que, por intercessão da Sagrada Família, semeie a verdadeira paz em nossa vida. E vamos já começar no início da tarde hoje com o Padre Fábio de Mello, o convite a sair de toda forma de escravidão que a família vive e a caminhar rumo à terra prometida, rumo à construção dessa explosão de amor que o Padre Jonas nos convida a viver ao longo de 2002. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 5. Marcos é depois do Gênesis. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo é o número maior. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: Espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: Manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no mar e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido e no seu mais perfeito juízo. Aquele que tivera legião, e ficaram com medo.
Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então suplicaram a Jesus que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Ricardo Sá, num momento de inspiração, encerrava a reflexão do Padre Jonas dizendo algo que, em outras palavras, já dissemos e que vamos dizer muitas vezes até o raiar de 2002. A paz não é um projeto, a paz não é um código de normas, a paz não é um slogan, a paz é uma pessoa. E essa pessoa, o único nome sob o qual o ser humano será salvo, o verdadeiro nome da paz, o nome humano da paz, anunciado como príncipe da paz, Isaías capítulo 9, versículos 5 seguintes. Aquele que quando nasceu veio trazer paz aos homens na terra, aqueles que têm boa vontade. Aquele que é a nossa paz na cruz, Colossenses capítulo 2, já no capítulo 1 de Colossenses, mas de modo especial capítulo 2, a partir do versículo 14. Ele que é a nossa paz, que fez de vários povos um só povo, Efésios, a paz que nós recebemos pelo seu sangue. Ele que se coloca no meio da humanidade como aquele único que pode nos dar a paz. Por isso São Lucas capítulo 24 e São João capítulo 20 nos mostra o grande dom do ressuscitado é: a paz esteja convosco. Ele mesmo diz: como meu Pai me enviou, São João capítulo 20, eu também vos envio para anunciar essa paz, para anunciar essa experiência. Atos dos Apóstolos capítulo 10 vai dizer que o verdadeiro cristão é aquele que anuncia o Evangelho, a boa nova da paz. A Bíblia da CNBB traduz: anunciar a boa nova da paz. No que consiste essa paz? Se nós queremos pedir ao Senhor a graça de assumir a missão desse menino contaminado, desse menino estragado pelo encardido, e a missão dele é a mesma nossa, lá no finalzinho do Evangelho: vai para casa, para junto dos seus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Semear a paz é assumir essa ordem. Nós continuamos na mesma linha da vocação de hoje de manhã. Vai para a casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. E o que foi que o Senhor em sua misericórdia fez por esse nosso irmão? Devolveu-lhe a paz. Quem era esse moço? Um moço que não tinha família. O Evangelho descreve isso com clareza. Havia muito tempo, diz São Lucas no capítulo 8, versículo 27, havia muito tempo não vestia roupas. Quem que põe roupa na gente? Pai e a mãe. Quem que escolhe nossa roupa desde pequenininho? Fazia muito tempo que ele não punha roupas. São Lucas diz ainda no versículo 27 do capítulo 8, que é o paralelo desse texto de Marcos: nem morava em casa. São Marcos 5, verso 3 diz: ele morava nos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo.
mesmo preso com cadeias, morar nos túmulos. Uma das coisas que me chocou muito no Egito foi ver que as pessoas moram no cemitério. No Egito não tem favela, a favela é o cemitério. Há cemitérios no Cairo, por exemplo, que afirmam que mora mais de 1 milhão de pessoas. E aquilo me chocou muito, ver na beira da rua, você passa o cemitério, aqueles túmulos e as pessoas morando lá dentro. Tá certo que se a gente for em certos túmulos aqui no Brasil, dá vontade de morar neles, porque é aquela coisa enorme. Quem não tem nada por dentro precisa ter muita coisa por fora. A vida é um cemitério. Se você chega no cemitério, você olha, tem aqueles túmulos de gente rica, com mármore, com coisa enorme. Cavuca para ver. Assim na sociedade tem aparência, aqueles enormes de mármore, de granito, com imagens de santo grande. Eles compram as estátuas de Nosso Senhor desse tamanho assim e põe na porta do túmulo. Olha lá dentro. Esse coitado vivia nos túmulos. Túmulo significa também a frieza. Túmulo significa aquilo que nós rezávamos hoje de manhã, quando Jesus puxou a orelha dos fariseus. O que ele falou? Vocês são semelhantes a sepulcros caiados, por fora bonito, jeitado, e por dentro tão podre. Túmulo é aquilo que a gente vai se tornando. Túmulo é o relacionamento de muita família, que o pai, quando chega em casa, é um cadáver, não faz nada, não levanta para nada. Está lá, aquela estátua, aquele cadáver, aquela anta empacada sem misericórdia, está lá. Túmulos são os quartos de muitas famílias, os quartos dos filhos, aonde ninguém pode entrar. E as pessoas têm medo de cemitério. O sujeito tinha que atravessar um cemitério, vai comprar uns negócios para a família. Ele foi morrendo de medo. Quando ele estava dentro do cemitério, ele começou a escutar um barulhinho. Tec, 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 tec. Falei, minha Nossa Senhora, ajuda eu aqui, nós. Armas benditas, 13 armas benditas. Eu não sabia, só tem 13 armas benditas. Eu não sou de arma bendita. Ajuda aí, aqui barulhinho. Tec, 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 tec. Meia-noite, escuro. Ele foi indo, tremendo de medo, rezando. De repente ele viu uma moça com um martelinho batendo assim, escrevendo o nome na lápide. Ai, graças a Deus. Olha, quando eu vi você, eu fiquei com medo. Eu falei, ai, que escreveram meu nome errado. ou vim corrigir. Está errado. Então o povo tem medo de cemitério. Tem famílias que é pior do que esse túmulo aí do rapaz. Cemitério. Significa que ele vivia uma vida estragada. Não vestia roupa. Dia e noite, nos túmulos ou nos morros, berrando. Tudo cortado de caco de vidro, de pedra, ferido e machucado. Andava pelado. Pelado significa, gente, aquela situação da nudez do pecado. Pelado significa você estar desprotegido. Pelado significa que você não tem relação com ninguém. Não é pura e simplesmente uma nudez de tirar roupa, não. A Bíblia, quando fala na nudez, ela fala num sentido muito profundo. É a nudez de Adão e Eva, é a nudez do Cristo para cobrir essa nudez, é a nudez do Pedro. Amanhã nós vamos falar do Pedro, porque amanhã nós vamos fazer aqui a queima dos calendários do ano de 2001, quando fizemos a oração de cura, queimando o nosso passado. E depois, no início de 2002, o Padre Jonas vai fazer a bênção dos calendários, das agendas do ano de 2002, essa nova vida que nós queremos acolher de Deus. Então nós vamos falar de Pedro. Pedro, quando viu que era Jesus, ele estava nu e pôs roupa. Então, sem roupa significa que você não tem dignidade. Ele não era gente. Assim eu recebo muitos e muitas na Betânia, e muitos que a gente não consegue receber. Sem família, dia e noite, eles trocam o dia pela noite. O que a droga faz com um menino, com uma menina? O que a prostituição faz com um menino e uma menina?
Não é isso? Essa legião teve uma parte dela que não morreu com os porcos, ficou com aqueles que cuidavam dos porcos. É interessante, tanto São Lucas como São Marcos diz: aqueles que cuidavam dos porcos. 5 verso 14. E no Evangelho de São Lucas está no capítulo 8 versículo 34. Os homens que cuidavam dos porcos. Cuidado é ter trabalho. Cuidar, você cuida de alguma coisa que é importante. Então falar que você cuida de porcos, que profissão medonha. Pois tem gente cuidando de porcos. Não só cuidando não, tem gente protegendo os porcos, igualzinho esses aqui. O final desse evangelho, antes de Jesus conversar com o rapaz, é trágico. Quando viram o rapaz sentado como discípulo, São Lucas diz que ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em seu perfeito juízo. Eles então ficaram com medo. Será que a gente consegue entender o que está escrito no Evangelho? A inversão de valores. Quando ele estava berrando, quando ele estava pelado, quando ele trocava o dia pela noite, quando ele estava jogado, não tem problema. Quando chegaram e viram ele sentado, vestido, Jesus devolveu a ele a dignidade perdida. Sentar aos pés do mestre na Bíblia significa discípulo de Jesus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Maria de Betânia sentada aos pés do mestre. Marta, Marta, tu te inquietas por tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Esse moço tornou-se um discípulo de Jesus. Ele que não era nada, mas quando viram que ele estava sentado de roupa, discípulo de Jesus, ficaram com medo. E é bom mesmo que os que cuidam dos porcos tenham medo dos verdadeiros discípulos de Jesus. É bom mesmo. É uma ameaça. Por isso eles atacam tanto. E o que eles fizeram então? Como eles não podiam devolver aquele homem ao chiqueiro que ele vivia, eles, os que tinham, então, versículo 17, suplicaram. O que quer dizer o verbo suplicar? Súplica é oração. Eles rezaram. Tem duas orações aqui terríveis. A primeira é a oração do encardido. O encardido rezou. Ele falou só coisa bonita para Jesus. Que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Por Deus não me atormente. Que palavra bonita. Parece um padre rezando. Filho do Altíssimo. O encardido é sábio. Sábio não, ele é astuto, ele é safado, ele é sem vergonha, ele é enganador. E ele vem com essa oração. Ah, padre, mas lá na novela tem até um padre, eles falam de Deus. Ah, naquele canal tem até missa na televisão. Tem. E depois da missa? O que tem? Eles cuidam dos porcos e cuidam bem. Então suplicaram a segunda oração terrível desse texto, a Jesus que fosse embora do território deles. Olha o ponto que o pecado nos transforma. Quando eu terminei de ler esse trecho, o que eu falei? O que eu falei? Beijei a Bíblia e falei o quê? Palavra da... Não tem outra. Nós não temos outra salvação. Se nós queremos semear a paz na família, está aqui. Enquanto nossas famílias preferirem os porcos, como esse povo aqui preferiu os porcos. Esse povo aqui pediu para Jesus sair do território deles. Porque imagina uma perda que foi de 2.000 porcos. Eles cuidavam dos porcos. Quais são os porcos que você está cuidando? No chiqueiro que vai se transformando a sua vida, a minha vida.
Nós temos uma criação de porco inteira aqui dentro. Por isso Jesus diz: não atirei pérolas aos porcos. A mais preciosa pérola que nós atiramos aos porcos somos nós mesmos, quando nos atiramos inteiros, pelado, dia e noite, nos braços do pecado, que tão bem sabe nos seduzir. E é terrível perceber que famílias inteiras, comunidades inteiras estão pedindo para Jesus: sai daqui, Jesus. O Padre Roberto não disse ontem, de pai e mãe, que amarrou o filho dentro de casa? Esse aqui também estava amarrado com corda, com corrente, com grilhões. Nós preferimos aos porcos. Cada vez que eu sento na minha casa para assistir determinados programas de televisão, é uma escola de imbecilidade, é um chiqueiro ambulante que entra dentro da nossa casa. Eu fiquei profundamente decepcionado quando li nos jornais que um programa de televisão chamado Casa dos Artistas deu 57 pontos no Ibope. 57 significa o quê? 70% do povo estava assistindo. Assistindo o quê? Qual é o retrato de família que tem nesse tipo de programa? Nenhum, não, todos ao contrário. É o encardido ensinando a você como levar os porcos dele e ele nos porcos para dentro da sua casa. Porque tudo que ensinam é exatamente o contrário do Evangelho. Ali ensina que você tem que fazer tudo para conseguir ganhar dinheiro. Lá era 200 mil, 300, 400 mil. Mas nós fazemos a mesma coisa por 10 mil, 5 mil, 1.200 reais. É a família que se aniquila. As câmeras que estão filmando dia e noite, se filmassem dia e noite a nossa casa, iam descobrir o quê? Pois elas estão sendo filmadas, não pela câmera da televisão, pela câmera do encardido, para nos acusar diante de Deus. Mas a nossa sorte é que eles também estão sendo dia e noite filmadas pela câmera da misericórdia, do amor de Deus, que é infinitamente maior. Mas Deus é justo, e nós um dia teremos que levar para Ele as nossas obras. Será que se filmasse nossa família, que ibope daria? Eu vou fazer a pergunta diferente. Imagine que conseguisse colocar aqui umas câmeras dentro da sua casa, da minha casa. Não só a minha casa, porque dentro da minha casa até não é difícil de viver santo. Lá em casa tem 86 filhos, é uma maravilha. A capela é do lado do meu quarto, não é difícil. Mas se filmasse assim, quando eu não estou em casa, quando eu estou nos escuros da vida por aí, quando eu estou viajando, bem, se filmasse a minha vida 24 horas, durante uma semana, será que eu daria boa audiência no céu ou no inferno? Eu peço a Deus que seja um dia no céu. Mas eu tenho que confessar a vocês que determinados momentos da minha vida, se filmasse no céu, seria proibido passar. Nas horas que eu não amo, nas horas que eu amarguro o meu coração com o pecado, nas horas que eu vou perdendo o tempo da minha vida, na hora que eu critico o meu irmão, na hora que me falta caridade, na hora que a impureza sobe a minha cabeça, será possível que Deus deixaria passar isso para o céu? Da minha vida não. Então e da vida deles, desse povo? Que chiqueiro eu estou trazendo para dentro da minha casa? Então, para ganhar dinheiro vale qualquer coisa. Segunda coisa, se a gente quer ganhar, a gente tem que eliminar alguém. Gente, essa ideia é inferno puro. Aliás, não é só esse programa não, o outro do limite é a mesma porcaria. A filosofia do demônio é a mesma, igualzinho. Você, para ganhar alguma coisa, você tem que eliminar. A equipe perdeu, reúne a equipe. Quem é o culpado da gente perder? Fulano, bota fora. E vocês pensam que isso só passa na televisão? Não, isso é na vida. Eu vejo lá em casa. Tem filho e filha minha em Betânia que ficaram 1 ano na minha casa e nunca recebeu a visita do pai, da mãe e do irmão. Porque no dia que eles se meteram nesse túmulo aqui, a família diz: porta fora.
Não, padre, porque a gente não pode ser bobo. Eu fiz tudo para minha família, nós demos tudo para esse filho. Aonde foi que nós erramos? Nós fizemos isso. Agora, padre, ele não quer, então que se vire, que se dane. Nós também não pode ser bobo de ficar protegendo errado. Eu tenho na minha casa muitos desses que a família botou porta fora, e que foi me procurar, inclusive, dizendo: não adianta, padre, é bobagem, padre, é tempo perdido, isso aí não dá nada. O pai dele já não valia nada. Teve um tio de um menino que me procurou, uma pessoa muito importante, por sinal. Eu tenho um profundo desprezo pela importância dele, muito importante, na cidade era muito conhecido. E ele disse para mim: padre, eu já disse à minha mãe e vou dizer ao senhor, isso na porta do colégio que eu era diretor na época: esse menino é irrecuperável. O pai dele não prestava, a mãe dele o amamentou com cocaína, ele não presta. E quando esse menino cometeu uma barbaridade, o pai, esse parente dele, ligou para mim alguns dias depois e disse: não falei para o senhor? Eles ficam torcendo para a pessoa dar errado, mas ele não para pensar: se esse menino que é da minha família fez coisa errada, é sangue meu, o que eu fiz para melhorar? É muito fácil achar culpado, gente. Nossas famílias estão se transformando num inferno, num verdadeiro e mais terrível inferno. Os crimes que se cometem dentro de casa hoje, a família que tem que ser o lugar da paz, o santuário da vida, está se tornando o santuário da morte, geradora de morte. Morte pelo pecado, morte pelas doenças, morte pelo desamor. A família está se transformando numa escola de pequenos seres endemoniados, porque ensina o egoísmo. Cada um vai criando o seu mundinho, vai se isolando, e cada um vai se respeitando o respeito humano, e não tem amor, não tem carinho, não tem paz, não tem graça, não tem bênção, não tem Deus. Não, porque nós vamos deixar a melhor herança para o nosso filho, porque nós precisamos pensar no futuro do nosso filho. Não adianta você pensar no futuro de alguém que vai morrer com 15, 16, 17 anos, como morrem tantos e tantas drogados, prostituídos. Por que eu vou pensar no futuro de quem? Quantos pais que hoje, ao preencher a ficha do imposto de renda, pode encher a primeira folha e colocar casa, carro, isso, aquilo, só aumentando, e no outro lado, nos dependentes, tem que ir diminuindo, porque um filho morreu com overdose aos 18 anos, porque a filha se prostituiu e saiu de casa, porque o outro não quer nem ver a cara do pai. Quantos casos desses? Mas nós estamos vendo isso, e estamos levando o chiqueiro para dentro de casa. Nós não estamos indo só lá na pirambeira dos porcos, não. O triste é que estamos trazendo a pirambeira dos porcos para dentro da nossa casa. Estão aporcalhando a nossa família nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, através das músicas que ensinam para as nossas crianças, através das novelas. Hoje eu estou profundamente convicto: assistir qualquer dessas novelas é pecado mortal. E é mortal no sentido mais profundo do termo, porque vai minando a pessoa, vai minando, vai minando, vai minando, vai minando, vai transformando a pessoa numa coisa, onde você só vale pelas coisas que tem fora, onde tudo é normal, tudo que for pecado é normal. Padre Jonas lembrava aqui, onde a gente torce pelo pecado, torce pelo desquite, torce pelo divórcio, torce pelo fim da família. A infidelidade é uma maravilha, e vai entrando dentro da nossa casa quantos e quantos falsos valores. E a gente tem que ter coragem de dizer não. E não venha com essa história: ah, mas poderia aproveitar isso para evangelizar. Nós temos outros canais, outros meios de evangelizar, muitos e muitos outros. E eu posso falar isso de cadeira. A autora da novela que tem na Globo, 8 horas da noite, do Clone, mandou vários e-mails para mim, inclusive através da Canção Nova, pedindo a minha ajuda, porque ela quer fazer uma campanha contra as drogas na novela. E como sabe que eu tenho experiência com isso, pediu a minha ajuda, e eu tive que dizer não. Vários. Fala, não.
Mas padre, pensa bem, a novela atinge milhões de pessoas. Os milhões de pessoas que assistem não estão interessadas em saber o que fazer de fato para mudar a vida, porque se tivesse, a primeira coisa a fazer é desligar dessa novela. Ou é mentira? Estão aporcalhando. E aí vem falsas religiões. E as crianças, eu vi um menino da comunidade falando pequenininho, porque ganhou o anel não sei de quem. Eu falei, que anel é esse? É da novela, que agora vem um anel misturado no dedo da pulseira. Quer dizer, já estão acorrentando. Começa a acorrentar pela mão, depois pelo pé, depois pela cabeça. Vai acabar igual esse rapazinho, acorrentado inteirinho, com aquelas pedras amarradas. Vai despindo a pessoa. Meu irmão, para semear a paz na família vai dar trabalho. Mas aqui os senhores pais um dia vão ser cobrados. Os que cuidam dos filhos e os que não cuidam. A Bíblia é muito clara ao afirmar: os filhos das uniões ilícitas serão chamados a depor contra seus pais no juízo final. Muda a Bíblia, vai ver que a Bíblia está errada. Vai ver que o que está certo é essas novelas, essas pornografias. Outra coisa que rima, mas não posso falar aqui com isso aí. Deve ser. Jesus está errado. Jesus morreu por mim, isso aí está tudo errado. Certo estou eu. E eu vou relativizando. Eu não vou percebendo que eu estou me transformando nisso aqui. Leia esse texto depois e não vê o seu. Eu vejo o meu retrato aqui. Quantas e quantas vezes eu sou muito pior do que esse jumentinho aqui? Quantas e quantas vezes? Porque quando a gente está se despindo da sua dignidade de pessoa humana, a gente vai se aporcalhando, vai se vendendo, o pecado vai nos envolvendo, e você então dia e noite a viver no pecado, respirar pecado, pensar pecado, viver pecado, amar o pecado, cultivar o pecado. Aqueles que cuidavam dos porcos, meu Deus, nós cuidamos dos nossos pecados, nós protegemos os nossos pecados. A coisa que nós mais amamos na vida parece ser o nosso pecado. Meu Deus, a família quer proteger um falso diálogo. Eu não vou falar isso, porque se eu falar isso meu filho vai ficar ofendido. E a senhora e o senhor não se preocupa que Deus está ofendido? O que adianta a senhora saber que a senhora está deixando o seu filho na liberdade de trazer a namorada para transar com ela dentro de casa? É tudo moderno, pode, não tem problema. Imagina, se eu falar para o meu filho não assistir determinados canais de televisão, ele fica chateado comigo. Rapaz, o senhor não sabe como ele é. Mas foi o senhor que criou, o senhor deve saber. Foi o senhor que criou. Então eu não quero criar caso dentro de casa. É uma falsa paz. Isso é falsa paz. Quer viver em paz com todo mundo? Não provoque o outro. Não fale as verdades para o outro. E aquilo que o padre Jonas falou, eu falo também. Se você vê um de nós numa situação de falsa paz ou de pecado, fale para nós. Senão você peca pior. Se falar para outro, você peca pior. Fale para a pessoa: você está errado. Meu irmão, você está levando gente para o inferno. Porque parece que hoje nós não pensamos nisso, que nós estamos mandando pessoas da nossa família para o inferno. Padre Jonas nos perguntava: você gostaria que alguém da sua família fosse para o inferno? Mas é muito pior saber que nós estamos mandando gente para o inferno. E estamos mandando porque preferimos a falsa paz. A paz que não é ausência de conflito. Jesus diz que essa não é a paz, não. Jesus diz: o reino do céu é conquistado pelos violentos. Então ninguém rasgar o evangelho? Que a violência é maior do que o Cristo fez com ele mesmo ao assumir a cruz? Não tem violência maior. Mas essa violência porta dentro. Família tem que ser porta dentro. Família tem que ser transformada num céu. Se eu quero semear a paz na minha família ao longo de 2002, eu tenho que transformar a minha casa num céu e num caminho de céu. As pessoas que chegarem na minha casa têm que sentir a paz dentro da minha casa, têm que sentir a alegria dentro da minha casa, têm que sentir o peso e a força do sagrado dentro da minha casa. Nossos filhos precisam ser educados para Deus, e isso não é fácil. Em Betânia nós fazemos praticamente todo mês a gente tem retiro lá. Um retiro fechado, com poucas pessoas. Eu prego o retiro, a equipe trabalha. A maior parte dos nossos retiros são para casais.
Esse ano, inclusive, vamos fazer um sobre os limites da educação, na educação dos filhos. Porque perdeu-se que precisa ter limite, que você tem que dizer não, que para ter paz tem que dizer não, que quem só vai dizendo sim, sim, pode, o que tem, isso é normal, isso é evolução, o mundo mudou, o que tem, também não é tão grave assim. Talvez não foi isso que Jesus quis dizer, porque se você pegar um contexto sociológico, você vai ver que a psicologia, ela inclusive prova que é muito bom que a criança faz isso, é muito bom o jovem crescer na liberdade, dele fazer o que bem entender, para ele se conhecendo. Você não pode reprimir, se você reprimir, ele vai se tornar uma pessoa frustrada. O Evangelho diz que não. O Evangelho diz que para entrar no céu a porta é estreita. Eu tenho que fazer uma escolha. Se a paz é uma pessoa, não é uma pessoa que vem me colocar amenidades. Jesus diz não. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Jesus diz: eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer fogo, e quero que esse fogo se alastre. Por minha causa, pai vai ficar contra filho, filho contra mãe, mãe contra pai. E quem não for capaz de me amar mais do que ao pai, a mãe, ao irmão, não é digno de mim. Por que ele falou isso? Ciúme? Não. O que Jesus quis nos ensinar é uma coisa muito simples. Se a gente não tem Deus, a gente não tem nada. Quem não tem Deus não ama. Marido que ama a sua esposa e não tem Deus, não ama. Quem não tem Deus, gosta. São João diz na primeira carta, capítulo 4, verso 7, Deus é amor. Caríssimos, Flavinho fez uma música maravilhosa: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, sem Deus não tem amor. Ou eu dou Deus para os meus filhos, ou eu dou Deus para minha esposa, ou eu dou Deus para o meu marido, ou eu não amo. Amar é dar Deus para o outro. Sem isso não existe amor. Amar não é fazer a vontade do outro. Esse moço aqui, todo mundo deixava ele fazer a vontade dele. Ninguém o perturbava enquanto ele estava morando no cemitério, enquanto ele estava pelado, berrando dia e noite. Ninguém incomodava com ele. Mas na hora que o viram sentado aos pés de Jesus, aí começou uma revolução na vida dele, porque Jesus devolveu a ele a dignidade de pessoa. Jesus o revestiu. Nós vamos falar nisso hoje na missa. Jesus devolveu a ele um nome de pessoa. E é o que Jesus faz comigo e com você. Não me interessa a situação que você se encontra, pode ser a pior de todas. Quem assistiu o resgate, os 3 últimos que passaram, foi gravado na minha casa, tem um testemunho maravilhoso do Sandro. 26 anos de droga, 26 anos no cemitério, no túmulo, nas trevas, como nós já meditamos aqui anteontem à noite, ontem de manhã. Pode ver que todo lugar de pecado é escuro, a rua escura, o traficante, os bordéis escuros da vida. 26 anos. Se perdeu na droga, perdeu a sua dignidade, foi preso uma porção de vezes, contraiu o vírus da AIDS, estava no fim. E tem o testemunho dele no resgate maravilhoso. Mora conosco, consagrado na minha comunidade. No dia 6 de junho desse ano que está encerrando, Sua Excelência Reverendíssima, o bispo coadjutor de Guarapuava, Dom Antônio Wagner, recebeu a consagração dele. Eu quase não vi, porque eu chorei o tempo todo. Era um sonho meu ter na minha comunidade um consagrado que fosse contaminado com HIV. Era um sonho. E hoje eu tenho. E ele mandou um recado para mim via telefone, que ainda essa semana foi fazer os exames de novo, e os médicos não conseguem achar aonde será que está escondido esse vírus. Poxa, essa semana, onde será que está? Ligou para me avisar que o bispo foi celebrar o Natal lá em casa com eles e que os exames
Não acha onde será que está? Deve ter rolado com alguma pirambeira com os porcos que Jesus jogou. E quer jogar? Meus irmãos, nós estamos sendo chamados a um desafio muito sério. No domingo da Sagrada Família, convidados a viver semeando a paz, é preciso semeá-la dentro da nossa casa. E não, a paz não significa ausência de problemas. A paz não significa ausência de conflito. Se eu vejo que alguém está indo para um buraco, eu tenho que arrancá-lo de lá. Eu tenho que tirá-lo de lá. Não adianta nada eu deixar a pessoa tranquila e serena, alegremente ir para o fogo do inferno. Não adianta. E eu sei que você é pai, você é mãe, você é filho, você é irmão, você não quer isso. Mas nós fazemos isso. E aqui está uma coisa, gente. Por que a gente briga tanto? Olha, quando eu falo dos outros canais de televisão, eu não estou preocupado só com a audiência da Canção Nova, não. Confesso a vocês, não tem nada a ver isso. Nem que não assista Canção Nova, que não assista nada. Mas pelo amor de Deus, não deixa mais entrar dentro da sua casa essa escola de pornografia, de destruição, essa escola de inferno que está se transformando a nossa televisão. Porque o demônio sabe, ele vai lá dentro da casa da pessoa, pega você sentado, de banho tomado, no final de um domingo, e vai apresentando o que de família? Qual é a imagem de família que tem aí? Eu vejo os frutos. Na minha casa não se assistem esses canais de televisão. Na minha casa não se assiste novela. Se alguém quiser assistir, vai embora. A porta da rua é cemitério da casa. Vai embora, é livre para ir. Mas não assiste. Ah, mas isso aí não é democracia. E quem falou que o céu é democrático? O inferno é. No inferno você faz o que você quiser. No céu não. No céu, ou eu vou pelo caminho que é Jesus, ou não tem outro. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não falou eu sou o melhor. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Essa história, tudo quanto é religião leva para o céu. Isso é contra a Bíblia. Ecumenismo não tem nada a ver com isso. Ecumenismo é eu respeitar o outro, mas apresentar-lhe a verdade. E a verdade tem nome, igualzinho à paz. Eu sou a verdade. Jesus não veio apresentar uma porção de verdade, é única. Aceita, ótimo. Não aceita, tchau. E Jesus não corre atrás. Ah, que indelicadeza. Olha, a pessoa foi embora, foi, tchau. Aliás, quando um bando de gente abandonou Jesus, ele reuniu os apóstolos e virou e falou, e vocês também não vão não? Essa é a delicadeza de Jesus. Por quê? Porque para salvar uma pessoa você tem que ser, até se preciso for, tem que ser indelicado, tem que ser bruto, para não deixar alguém morrer. Eu vou deixar uma criança entrar no fogo? Não. Se eu tiver um laço na minha mão, eu jogo e puxo ela no laço. Imagine essa cena. Alguém fotografa o padre laçando uma criança e põe no jornal. Ué, é verdade? Está lá a imagem, foi fotografada, foi filmada, todo mundo mostrou. Mas não mostrou antes que a criança estava já na beirinha do precipício, e que não dava tempo de chegar lá, e que o único jeito era jogar o laço. Então que filmem o laço, mas ela não caiu no precipício. Nós temos que ter essa certeza de que a palavra de Deus é a salvação da nossa vida, não tem outra. A história desse menino eu vejo quase todo dia. Alguns é como ele, dia e noite, perdido, não sabe mais suas ideias, fedem. E outros indo a largos passos. Porque, gente, hoje eu tenho uma convicção profunda: no caminho do vício não tem vício pequeno. Cada vício que você tem é começo para um vício maior. Que seja a bebida alcoólica, que seja o cigarro, os vícios lícitos, eles acabarão levando para os ilícitos. Por quê? Ah, mas meu avô fumou 80 anos, fumou. Mas seu avô deitava às 6h30, 7 horas da tarde, não assistia uma porcaria dessas televisões, levantava cedo, trabalhava na roça, rezava, andava a pé 7, 8 quilômetros para participar de uma missa, para rezar um texto na casa de alguém. Você faz a mesma coisa? Ah, eu quero só que ele fumava. Fumava cigarro de palha. Corta o fumo lá assim no palheiro, que nem minha avó, meu avô, minha mãe. A gente mesmo cortava, escolhi palha para minha mãe, a mais bonita palha, a mais lisinha, velho.
Mas não essas porcarias que hoje tem aí 4.270 substâncias químicas. E por trás disso o que tem mais? Tem a prostituição, a pornografia, a violência, a mentira, o tráfico de pessoas, de gente. Tudo para levar para o inferno. Eu quero que alguém que eu amo vá para o inferno. Agora muito pior é saber que eu estou levando gente para o inferno. Jesus tem uma palavra muito dura. Ele diz: é muito melhor você colocar uma pedra no pescoço e pular dentro de um precipício do que levar um dos meus inocentes para o inferno. Ah, meu Deus, quando eu vejo crianças cantando certas músicas, o pai e a mãe achando bonitinho falar palavrão, pondo o CD para tocar, a criança pondo máscara, pondo as roupinhas das prostitutas nobres que a televisão põe dentro da casa, cantando as musiquinhas numa boa. Me dói o coração, porque a palavra de Jesus não muda. O evangelho está aí, é duro. Jesus disse que ia ser duro, ele não disse que ia ser fácil. Se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, cada dia. Se eu quero semear a paz na família, eu preciso olhar para a minha família. Primeiro, eu preciso ter uma grande meta: eu quero levar a minha família para o céu. Mas eu só levo a minha família para o céu se eu trouxer o céu para dentro da minha família. Essa é a primeira condição para criar paz, para gerar a paz. A paz tem um nome, a paz chama-se Jesus. Então, a missão desse menino é a minha missão. Vai para casa. Cada um de nós, vai para a sua casa. Para junto dos teus. Quem são os meus? A minha casa hoje é Betânia. A casa do Padre Jonas é a Canção Nova. A sua casa é onde você mora, a sua comunidade. Vai para a sua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Jesus o chamou a se tornar um evangelizador. Jesus o chamou a ser um profeta que testemunha, anuncia o que ele fez por ti. É esse anúncio que nós precisamos levar para as pessoas, em primeiro lugar, da nossa casa, da nossa família, aqueles que são os nossos. Levar Jesus. Ou eu dou Jesus para minha família, ou eu não dou nada. Nenhum relacionamento humano poderá ou poderia sobreviver se não for enxertado, amarrado no Senhor Jesus. E nós vamos meditar hoje à tarde na Santa Missa a missão da família, à luz da família de Nazaré. E nós vamos perceber isso muito claro. Como é importante ser rápido, não pode demorar. E essa frase eu deveria repetir hoje à tarde: a família não pode perder tempo, está na hora, não pode perder tempo. O evangelho de hoje à tarde vai nos dizer isso, tem que ser logo, tem que ser rápido. Vá para a sua casa. Se esse ir para casa, você mora longe, a sua família mora longe, se isso for um telefonema, telefone hoje para a sua casa e anuncie para os teus o que o Senhor está fazendo por ti aqui nesse acampamento. Liga para a sua casa, manda telegrama para a sua casa, anuncie o senhorio de Jesus enquanto é tempo. Nós não temos outra alternativa. E temos que fazer isso com muita força, e temos que gastar a nossa vida, como eu li aqui na missa de abertura na sexta-feira à noite. O nosso suor, nossa lágrima e nosso sangue nós temos que gastar, porque o encardido está vindo com força muito grande. Eles estão investindo. Gente, esse tiro que foi dado dentro da casa do Padre Jonas, eu cheguei no dia seguinte à casa do Padre Jonas, o sangue que foi derramado ali dentro, na capela. Mas sabe o que significa paz? Não sei se eu posso contar o que eu vou contar, mas vou contar. Aí já é tarde. Quinta-feira de manhã eu estava rezando no quarto e o Padre Jonas mandou me chamar na sala. Quando eu chego na sala, está um casal e uma moça. E o padre me apresenta. Essa família gosta da gente, assiste programas com a gente. E o padre me apresentou o pai, a mãe e a irmã do Cláudio, que deu a sua vida ali na capela da casa do padre. Fazia 3 dias que tinha acontecido. Conversamos um pouco com a família, falamos um pouco desse Deus. E na hora que eles se manifestaram de ir embora,
o Padre Jonas, e aquilo me tocou profundamente. Eu amo esse homem de paixão também por essas coisas. O Padre Jonas diz: vamos terminar na capela. E levou o pai, a mãe e a irmã do Cláudio lá na capelinha dele, particular dele. E ali, aonde o filho derramou a sua última gota de sangue, o Padre Jonas impôs as mãos e nós pedimos o batismo do Espírito Santo para a família daquele rapaz. Isso é paz. Isso é paz. Um dia o céu vai saber, já sabe e todos saberemos. A morte desse moço não foi só um sangue derramado pela Canção Nova, pela campanha desse mês, pelo projeto Dai-me Almas, porque ele deu a sua alma de verdade, mas foi derramado também para a conversão, a cura, a santificação e a restauração da sua família. Da sua família. Aqui dentro. Semear a paz na família. O Cláudio semeou a paz na família dele. Em vida, mas principalmente depois de morto. Aí nós entendemos o Evangelho: quem vive e crê em mim não morrerá jamais. Se ele tivesse vivo, nós não estaríamos falando dele como não estamos falando de nenhum outro que está cuidando desse serviço importante, que a polícia está exigindo que tenha esse cuidado agora, porque realmente foi uma ameaça muito séria, foi um problema muito sério. Mas ele está vivo. Ele semeou com o sangue dele a paz na capela da casa do padre, na casa do padre, na nossa casa, na sua casa e, acima de tudo, na casa do pai e da mãe e da irmã dele, e com certeza da esposa, com certeza de todos aqueles que vão conhecendo essa história. Semear a paz, se for preciso, com a minha vida. Jesus não está nos chamando a um projeto fácil, bonito e maravilhoso para a gente ser aplaudido, não. Semear a paz dentro da minha casa é à custa de uma fé. Eu preciso ter a certeza de uma fé, a experiência de uma fé que me leve a arrancar de dentro de mim o que é contra a paz, a dizer não para todas as armas, não para todas as violências, mas não só aquelas que estão fora, é de dentro que precisa brotar. É o meu coração, é o seu coração que precisa ser um sementeiro dessa paz, essa paz que transforma, essa paz que restaura, essa paz que cura, essa paz que fortalece e que quer fazer tudo isso na nossa história. Hoje é dia de a gente pedir por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, por São José e por Nossa Senhora, por Jesus Cristo, que se fez pequeno para crescer e se educar no coração de uma família. Hoje é dia da gente pedir paz para as nossas famílias, paz para as nossas comunidades, mas a verdadeira paz é Jesus. Então é dia da gente levar esse Jesus para a nossa casa. Eu queria convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos e pensar na sua família, na sua casa, para obedecer a essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, de ir para a sua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez, já está fazendo por ti. Eu queria que você, no final dessa manhã, ao ir até sua casa agora em pensamento, em coração, trouxesse aqui para esse rincão seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, e os colocasse na presença do Senhor e pedisse essa verdadeira paz. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, conheces a minha família, amas a minha família. Minha família foi chamada a ser santuário de vida, santuário de amor, e sabes que, enganados pela serpente e pelos porcos do mundo e do pecado, nossa casa tem se transformado num lugar onde se semeia a discórdia, o ódio, as brigas, a falta de diálogo. Em minha casa é semeado dia e noite, Pai, a pornografia, a violência que o mundo nos apresenta através de filmes, de novelas, de jornalísticos que só mostram o que há de ruim no mundo. Fomos deixando entrar pela antena da nossa casa imagens de ódio, de pornografia, de violência, através de desenhos animados que destroem e prejudicam. E nossa família, Pai, que chegava essa época do ano, se reunia,
rezava, cantava, que tinha tempo de dialogar. Há muito tempo perdeu a alegria de estar junto, não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo nem para comer juntos. Vivemos numa correria tão grande, querendo achar um jeito de ganhar a vida, e vamos perdendo o melhor da vida. E hoje em minha casa, pai, há ódio, há desamor, a gente que não fala um com o outro. A minha casa não é mais um lugar da bênção, porque as pessoas lá em casa não tomam mais a bênção. Infelizmente, minha casa tem se tornado um lugar de maldição, de briga, de violência, onde cada um luta por si mesmo e cada um vai cavando um pequeno inferno. Mas hoje, pai, hoje eu queria colocar minha família no coração da Sagrada Família. Eu queria pedir, por intercessão de Maria e José, que a minha família hoje pudesse voltar a vencer a utopia de que o amor não é possível. Queria pedir, pela intercessão de Maria e José, a graça de sentar hoje no colo do meu pai, da minha mãe, a graça de dar as mãos, a graça de conversar, de perder tempo amando, a graça de pedir perdão e de perdoar, a graça de chorar no ombro do outro. Hoje eu queria pedir, por intercessão da Sagrada Família, que a minha casa se torne uma gruta de Belém, aonde nos momentos de dificuldades eu possa correr para lá, correr para o abraço do meu pai e da minha mãe, sentar no colo, chorar as mágoas, e quem sabe com uma caneca de café com leite quente, passar a dor, a tristeza, o vazio que está dentro de mim. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.